E aí, pessoal, eu sou o Saor Lucena. Esse aqui é um podcast do Software Bíblico Logos, mas como vocês já perceberão, não somente do Software Bíblico Logos, porque eu estou aqui com o Juliano Som para a gente gravar um podcast falando um pouco sobre a vida dele, aqui inclusive na Igreja Livres, que é a igreja que você plantou, né, Juliano, que você está aqui à frente. E hoje, então, a gente vai ter uma conversa meio diferente, que aí a gente ainda nem tem certeza de como é que vai ser o caminhar aqui. Mas hoje, se você tem interesse em saber mais sobre como é que tem sido a vida do Juliano, a preparação de sermões, o contato dele com a palavra, e quer aprender também como o Software Bíblico Logos pode ser uma ferramenta para lhe ajudar nisso, fica aqui com a gente que a conversa vai ser boa. Juliano, muito obrigado por ter cedido aqui o tempo e o espaço para a gente gravar esse podcast com uma estrutura tão legal que os membros aqui da sua igreja puderam preparar para a gente, né? Um espaço bem agradável. E obrigado, então, por essa oportunidade da gente bater esse papo. Para mim é um privilégio. Olá, queridos e queridas. Nós estamos aqui entre amigos, com um parceiro muito especial. Na verdade, o programa, o software do Logos é um programa que eu conheço e utilizo desde 2009. E desde quando que nós temos uma edição em português? Olha, em português, eu acho que a primeira foi o Logos 6, ali por volta de 2016, se não me falha a memória, mas por ali. 2016, eu estou usando desde 2009. Olha aí, já faz bastante tempo. E por isso é um privilégio nosso poder estar aqui hoje fazendo esse podcast em colaboração, né? É uma collab onde a gente vai falar não só das nossas vidas, mas falar um pouquinho também desse instrumento que tem sido tão precioso e tão importante, não só na minha vida, mas na vida de muitos. É isso aí. Obrigado realmente por essa oportunidade de a gente estar aqui e a gente fica feliz em saber que o Software Bíblico Logos tem sido uma ferramenta que tem lhe ajudado na preparação de sermões, no estudo da palavra, tem sido bênção na sua vida e isso é muito legal. A gente se agrada de ver que a ferramenta tem sido útil para o fim que ela realmente importa, que é ajudar as pessoas a servirem as pessoas ao redor, glorificando a Deus, pregando a palavra com fidelidade. Isso é muito legal de ouvir. Mas, Juliano, uma coisa que eu também queria saber mais é como é que tem sido aqui, aproveitando que a gente está no espaço da Igreja Livres, como é que tem sido o trabalho que você tem feito aqui, como é que está hoje a sua vida e ministério, né, com essa igreja, somado aí com tantos outros trabalhos, inclusive a produção musical. Como é que tem sido a sua vida na atualidade? Fala um pouco, primeiro, dessa parte da igreja. Como é que tem sido a vida aqui da Livres? Olha, a igreja é uma realidade ou a ideia da igreja é algo que me acompanha quase que desde ali do início da minha conversão. Quando eu conheci o Senhor, fui logo levado para essa convicção. Por isso, logo depois da minha conversão, eu sou encaminhado para um seminário. E ali, então, entendendo que a gente estava ali naquele momento se preparando para responder à vocação pastoral. Mas em meio a tudo aquilo, a música acontece. A música, na verdade, vem muito antes. É mesmo? Você já gostava antes da parte musical, antes da sua conversão ali, antes de eu começar o Livres? Meu pai me conta que o meu avô, né, lá na Coreia, ele passava horas e horas cantando. Inclusive, ele até tinha criado uma espécie de gruta, onde ele entrava e a gruta onde ele cantava criava uma reverberação. Rapaz, enquanto a gente usa o chuveiro, né, para esses momentos, preparou. Rapaz, gostei. E aí o meu pai me disse que ele passava horas ali cantando e com isso também o meu pai passou a gostar de música. O meu pai também canta, né? E eu me lembro que em casa a gente tinha uma máquina de karaokê. Olha! E eu cantava nessa máquina e eu também passei a gostar. E sempre envolvido, então, em festivais e tudo mais, desde cedo. E aí veio a conversão. Então, interessante. A música, ela sempre esteve presente ali, mas a conversão não foi desde o início ali da sua caminhada, que você foi criado cristão? Não, como é que foi isso aí? Eu conheci o Senhor já, mas eu tinha 26 anos quando eu conheci o Senhor. Né? Foi lá em 2000, no ano de 2000. Mas antes mesmo da minha conversão, eu até passei por uma experiência na música mesmo, né? Na música secular, gravei 2 álbuns, só que isso na Coreia. Você tem álbuns gravados antes da sua conversão? Antes da minha conversão, numa época pré-YouTube,
ali no inicinho ainda da internet, então, né, aprove ao Senhor não deixar nenhum registro, mas foi um tempo diferente, né, lá na Coreia, a gente gravou uns clipes, né, pela KMTV, né, Korea MTV Music Television, eu aqui gastando meu inglês, mas aí depois eu conheço o Senhor, logo eu sou inserido então num seminário, me preparando, mas no meio do caminho eu conheço um projeto no Nepal que resgatava crianças de um esquema de tráfico, de escravidão, né, prostituição infantil. E isso nos leva a gravar um projeto para buscar dar visibilidade, levantar os recursos, né, levantar recursos para essa obra. E aí nasce o Livres para Adorar. Então começou com a intenção de ajudar nesse projeto? Exato, né? Então esse primeiro CD que foi assim algo produzido, né, literalmente foi algo bem caseiro mesmo. E depois desse trabalho, a gente percebe que a igreja começou a corresponder à igreja fora das quatro paredes da igreja onde a gente pertencia. E aí, 1 ano e meio depois, a gente percebe que uma nova estação, né, estava se iniciando. A gente começou, 1 ano e meio depois, a gente começou a viajar por conta desse projeto. Em que ano estamos, mais ou menos, aí? A gente está no final de 2006. Legal. Novembro de 2006, eu faço a minha primeira viagem por conta desse trabalho musical. E por meio da música, então, a gente levava o evangelho, por meio da música, a gente proclamava, então, as verdades do Senhor. E assim foi, e tem sido até os dias de hoje. Legal, então, e desde a época da sua conversão, você já tinha esse desejo também pelo trabalho de uma plantação, de uma igreja, desde aquela época? Desde aquela época. E como foi, então, colocar em prática isso nesses últimos anos? Quanto tempo que a Livres tem agora? Vai fazer quanto? A Livres vai fazer agora em março 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Né? Como é que foi esse início de história? Bom, veio a pandemia. Sim. E na pandemia nós fomos levados a reflexões, mas perto do fim, ali quando parecia que estava tudo terminando ali pelo segundo semestre de 2001, a gente passa a se reunir em casa, né, com a família, né, porque a pandemia nos isolou, e a gente passou a se reunir ali na sala da nossa casa, né, os familiares, cunhados, amigos mais próximos. E quando a gente percebeu, uma comunidade, né, havia nascido, e isso trouxe reflexões, né, trouxe à tona tudo aquilo que estava lá atrás. E aí, em março de 2022, a gente se organiza, né, e realiza o nosso primeiro culto público. Claro, antes disso a gente vem se organizando até que no dia 20 de março de 2022 a gente realiza o nosso primeiro culto público presencial. Olha só. E ali começa então uma nova história. E desde o princípio, né, compartilhando inclusive com a minha esposa, a gente tem tido a impressão de que tudo que a gente viveu até aqui foi para nos preparar. Tudo que a gente viveu no sertão, na música, em missões, ali no Piauí, nos preparou para esse momento de viver a vida em comunidade, de viver a realidade da família da fé. E como é que tem sido os desafios, né? Porque eu também tenho a experiência aqui, algumas pessoas conhecem um pouco do meu trabalho de plantação, né? Tive a alegria de plantar a igreja lá em Jundiaí, a Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Inclusive, começamos os trabalhos em março de 2022 também. Mas a gente sabe que é um trabalho que tem bastante desafio, né? Sim. Como tem sido para você essa caminhada e também papel aí, você mencionou sua esposa, né? Desse apoio da auxiliadora na tua vida. Bom, tem sido desafiador, é uma palavra pequena, porque quando a gente fala de igreja, a gente está falando de algo
que não começa em nós, né? É algo que começa no coração do próprio Senhor, nas intenções do Senhor. E por isso, para mim, eu entendo que igreja é algo impossível para o homem. Sim. Né? Então a gente está diante de uma impossibilidade, né? Para o homem, e eu tenho lidado com as impossibilidades todos os dias, né? Desde o início. Inclusive, um dos motivos que me levou, porque a minha consagração pastoral se deu em 2012, né? Ali na comunidade onde a gente já servia, mas Então nunca... você pastoreava, perdão por lhe cortar, você já pastoreava ali por volta de 2012 e já estava pastoreando a igreja? Não, eu dava um suporte, né? O pastor ali na igreja de onde a gente fazia parte, que era uma igreja étnica, né, coreana, que nasceu para servir a comunidade coreana. A gente servia ali, mas não como o pastor, né, sênior, o pastor da igreja. A gente estava ali dando suporte, né? Sim. Então, e a minha atuação também se dava muito externamente. A gente, por conta da música, por conta das ações missionárias, por conta da minha presença no Piauí, isso não me fez estar muito em contato com o dia a dia da igreja local. Entendi. Né, no nível do pastoreio. Né? Então a gente participava, claro, fazia parte, era presente, mas no âmbito, né, do pastoreio. Por isso que essa realidade hoje é uma realidade que eu estou vivendo sem muita experiência. A gente, claro, tem essa vivência, né, de igreja, mas nesse âmbito pastoral é uma experiência nova. Tem novidades, né? Tem aspectos novos. Graças ao Senhor pelos amigos, né, pelos conselheiros, a gente tem tido o privilégio de ter de amigos muito, muito preciosos que nos ajudam, que nos aconselham, e a gente, né, se agarra a essas relações. Né? Igreja é isso. Mas, ao mesmo tempo que tem sido algo impossível, né? Tem sido algo que tem nos edificado de tal forma. Eu tenho dito, né, que a gente está vivendo os melhores anos. Tem sido um tempo muito feliz, apesar dos esforços, apesar das demandas, apesar do desafio, né? Caminhar em águas, né, por meio de caminhos não conhecidos é mais desafiador, né? É mais difícil, e tem sido isso pra gente, mas ao mesmo tempo as relações têm nos nutrido de tal forma que tem valido a pena. Vai valer a pena? Vai valer a pena? Já tá valendo, né? Já valeu. Muito bem. E o que você mencionou aí, eu sempre comparo lá da minha experiência, que tem também desafios semelhantes. Eu gosto de comparar a criação de filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Você também tem seus filhos. E eu digo que a igreja ela acaba se tornando uma espécie de filho. E o que é criar filho? Criar filho é uma bênção, mas é uma bênção extremamente desafiadora. Você tem muitos desafios, você não sabe muito de caminhos que ainda você tem que escolher e trilhar com eles. E suas ações vão ter consequências não só para você, mas para eles, né? A igreja traz muito disso, né? Você concordaria com essa ilustração? Sim, inclusive eu até tenho dito, né, que eu tenho também comparado a igreja ao filho, e a igreja hoje está no seu início. Né? Então, a igreja que nasce é como um bebê que nasce. Então, quando o bebê nasce, papai e mamãe não dormem, não saem, né? A proximidade, essa dependência. Então, a gente já saiu dessa primeira fase. Eu creio que a igreja agora, né, o bebê já está engatinhando, já está querendo dar passinhos, então a gente passou daquela fase. Já começou a regularizar mais o sono, né? Já consegue um pouquinho. Já consegue. Eu ainda não estou conseguindo dormir ainda, né? Mas a minha esposa já está conseguindo dormir. Eu me lembro que depois do primeiro culto, a gente assim voltando assim para casa, né? A gente olhou assim um pro outro e brincando, né? Acho que a gente vai pra glória mais cedo, né? Porque foi tão intenso, né? Mas tem sido
tem sido uma bênção que não dá para descrever em Sim. palavras. Eu tenho experimentado, isso é uma benção. E a gente vê que é tudo o Senhor, né? O Senhor que faz. Muito bom. E o que é legal, né? A gente estava conversando aqui sobre o podcast que a gente está gravando, como é que a gente ia fazer, como é que ia ser essa colaboração. E o que é legal é que, como a gente destacou, esse daqui não está sendo simplesmente um podcast do Logos, está sendo um podcast do Logos, mas também algo da Livres, né? Da Igreja Livres. E para você que está aí nos ouvindo, você está gostando desse conteúdo, está ouvindo aqui um pouco mais da história do Juliano, já deve ter ouvido também em outros locais da internet, mas está ouvindo, está gostando da experiência, saber mais sobre a igreja, eu vou fazer aqui um convite ao pessoal para fazer um convite a você, viu, Juliano? Vou tomar esse atrevimento aqui. Você gosta, você quer algum tipo de conteúdo assim? Ó, conversa, deixa aí o interesse pro Juliano, quem sabe, né? Difícil é conseguir arranjar tempo para somar todas as coisas, né? Mas é tão legal ter essas conversas assim. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. E quem sabe você que gosta do trabalho do Juliano, da Livres, consegue também ter mais oportunidades com ele assim. Mas voltando aqui ao conteúdo, uma coisa que é relevante em meio a tudo isso, que eu acho que é um dos desafios, a gente poderia resumir na palavra tempo, né? Tempo, eu creio que é um dos grandes desafios. Esses dias eu dei uma entrevista também falando um pouco da minha experiência, e esse foi um dos primeiros desafios que eu coloquei em palavras. Como tem sido para você o desafio de gerenciar o tempo de uma vida onde você tem sua esposa, você tem seus filhos, você tem um ministério na parte de músicas com Livres, e tem agora a igreja, além ainda de demandas do próprio relacionamento com Deus que a gente tem que manter, sem abrir mão jamais, enquanto faz tudo isso. Sim. Como tem sido para você gerenciar essas coisas? É muito fácil, é só você não dormir. Tá resumido, acabou o podcast, era isso que nós tínhamos a dizer. Brincadeiras à parte. Olha, é um desafio, né? Tem sido um desafio. Eu tenho as minhas rotinas, né? Graças ao Senhor. Quando a gente não começou sozinho, né? E a igreja não é uma pessoa, a igreja é um corpo, Sim. Então, quando a gente ousou começar, a gente ousou porque a gente tinha amigos, a gente tinha irmãos, a gente tinha com quem começar juntos. Então, a gente distribui, né, as demandas que existem, não estão todas sobre, né, a minha vida. Sim. Né? Isso é o bom quando chega nessa fase do engatinhar, né, da igreja, que a gente já consegue delegar várias coisas. Sim. Que no início, nossa, parece que tudo, de preparar o espaço, distribuir as cadeiras, trazer a palavra, tudo parece que cai sob uma família, né? Sim. E depois poder delegar a igreja. A gente vê que a igreja cresce quando os membros estão trabalhando, quando eles não estão dependentes do pastor, de uma única pessoa, mas os membros estão servindo, né? Sim, é claro que no começo existe, né, essa demanda maior, mas quando a gente já começou intencionalmente, por exemplo, com cuidado pastoral, já não todo ele sobre mim. Legal. Né? Então a gente já começou, a gente tem um pastor, um colaborador aqui, que sem o pastor Daniel, a gente não teria nem começado, né? Outros irmãos também, com quem a gente tem compartilhado, né? Das cargas, e isso tem feito toda a diferença e o que possibilita. Né? E hoje a igreja também, já passando para uma outra fase, a gente já percebe outros irmãos sendo formados, que vai então aliviando, né, e permitindo com que a igreja ela possa também ser conduzida uns pelos outros e não só por uma ou duas figuras. Sim. E você havia mencionado que esse desejo pela plantação, ele já vem desde lá de trás da sua conversão, mas que o próprio ministério onde vocês estavam servindo, através das músicas e das viagens, ele, ao mesmo tempo que foi bênção e trouxe um caminho para vocês servirem, mas ele, consequentemente, por causa das suas demandas, trouxe a dificuldade de vocês não conseguirem viver tanto quanto gostariam o pastoreio da igreja, né? Sim. E agora você está experimentando isso. Então, como fica aí, como é que está esse ministério de viagens para cantar, para servir através da música, na atualidade com a existência da igreja? A gente tem limitado. Obviamente, agora, antes, sem a igreja, a gente tinha mais essa flexibilidade de datas. Hoje, por conta da igreja, a gente limita. Então, a minha agenda
de viagens, ela obviamente diminuiu para que a gente possa estar presente, possa estar fazendo parte, né? Não só fazendo parte da igreja, mas cuidando de perto das demandas. E como eu disse, essa plantação ela acontece por meio de outros parceiros, digamos assim, de outros colaboradores, e isso permite com que eu de tempos em tempos esteja ausente, mas a gente sempre está durante a semana, nas reuniões, nos encontros que existem. A igreja não é só o culto dominical, Sim. né? Isso é um detalhe bastante importante para a gente dizer. Faz parte, né, obviamente, mas existe toda uma realidade do dia a dia. Sim. A igreja, ela é as relações, e essas relações elas acontecem quando e onde a vida está acontecendo. Sim, exato. Hoje, fora os cultos dominicais, quais são as outras atividades que vocês estão exercendo aqui na igreja? A gente tem aquilo que a gente chama de home church, que é o encontro que acontece nos lares, ou seja, onde as pessoas estão. Sim. E ali acontece o discipulado, ali acontece a comunhão, ali acontece a oração uns pelos outros, ali acontece a relação que faz a igreja ser igreja. Ali crescemos no amor, ali servimos uns aos outros, ali ficamos sabendo das dores, das alegrias, das vitórias, dos testemunhos. De novo, o culto dominical ele tem a sua importância. É essencial. Ele é essencial, obviamente. Mas ali no culto dominical a gente não consegue... Sim. Para nós, né, o cuidado pastoral da igreja se dá também, ou se não, especialmente nesse ambiente de intimidade, Sim. nesse ambiente onde as pessoas passam a se conhecer mais profundamente, nesse ambiente onde a gente vai crescer no amor e entender que mesmo que nós não sejamos perfeitos, é ali onde a gente vai aprender Sim. que a gente não é perfeito, ali que a gente vai passar a conhecer, né, onde cada um de nós precisa, né, onde a gente precisa crescer na nossa santificação, né, e é nesse ambiente comunitário que a santificação encontra ali uma instrumentalidade, ali no convívio, onde a gente encontra mais instrumentos para crescer conforme a semelhança do Senhor. É isso aí, o culto dominical como essencial, né, para o louvor ao Senhor, o culto congregacional ali juntos. Mas eu acho muito interessante a gente ressaltar a importância de, por exemplo, o domingo como o primeiro dia ali, onde nós então começamos a semana bem alimentados e nutridos por meio da palavra. Direcionados. Ali, claro, já temos momentos de comunhão, já temos um momento, inclusive, de comunhão de juntos adorarmos ao Senhor e aprendermos da sua palavra, sermos transformados por ela. Mas então continuamos a semana inteira vivendo aquilo, né? E os pequenos grupos, eles são instrumentos que nos ajudam em meio à correria da vida e à estrutura da nossa realidade social atual, né? A vivenciar um pouco mais dessa comunhão e dessas práticas de discipulado, de evangelismo que você destacou aí, né? Sim, sim. E em relação às atividades da igreja agora, sendo um pouquinho mais específico, a gente sabe da essencialidade do culto dominical, mas também que o culto dominical tem como parte essencial o sermão. E Sim. aqui, o Logos, Sim. a gente tem sempre destacado, né, um pouco de como é que tem sido a vida de contato com a palavra de maneira geral, mas também de preparação de sermões dos convidados. Hoje aqui a gente meio que está se convidando um ao outro, né? Mas ainda assim, como é que tem sido para você o contato com a palavra em meio a essa correria? Tanto, vamos por enquanto expandir, depois a gente afunila mais para o sermão. Tá. Mas como é que tem sido para você esse contato para a preparação dos estudos, dos pequenos grupos, para o sermão e até mesmo para a sua vida com Deus devocional? É aí que entra a necessidade de uma rotina. Sim. Você é um cara que gosta de rotina, algo bem estruturado? Como é isso para você? Olha, o que me leva à rotina, na verdade, é o aprofundamento, é o estudo, é o conhecimento,
essa relação com a palavra e com todo mundo, com toda a realidade que envolve a palavra. Porque o meu lado artístico, sim, ele é verdade. bastante presente também, né? Aham. E o artista, ele é um pouco diferente, né? Ele lida mais com essa questão, né, De ser livre. momento da inspiração, né? Porque a arte não é algo que acontece das 9 às 18. Isso aí é Ela complexo, né? acontece, a gente não sabe quando é que o vento vai soprar. Aham. Né? Às vezes você está ali num ambiente, num lugar e de repente vem uma ideia, sopra uma ideia, uma melodia. Por isso que é importante também o nosso gravadorzinho, o Sim. nosso celular que está ali, a gente grava uma melodia, uma letra de uma música. Olha que interessante. Mas quando se trata de você estar agora vivendo um momento onde você precisa discipular, né, onde você traz uma mensagem dominical para a sua congregação, onde você precisa não ser levado a um lugar de vergonha por não manusear bem as Escrituras, ou seja, por não conhecer as Escrituras. Isso traz para nós, traz para mim essa necessidade de ser mais, de ter uma rotina mais, né, Organizada mais ali, né? organizada. Ela não é tão assim organizada quanto eu gostaria, ou quanto imagino você e outras pessoas sejam, né? Mas a gente passa a ter uma rotina, né? Necessidade leva a gente para isso, né? Porque hoje eu vejo que o tempo todo eu estou ali matutando, eu estou ali em oração, eu estou ali em contato, porque a minha forma de lidar com a preparação, muitas vezes a gente, obviamente, nós buscamos ao Senhor, buscamos uma direção, mas muitas vezes me vem um tema, muitas vezes me vem uma palavra, e a partir dessa palavra, então, a gente vai para a busca, a gente vai para a investigação, e é onde, né, uma das ferramentas que a gente usa, o Logos, ele tem um papel muito, né, bastante importante. Sim. E depois que eu recebo esse soprar e eu entendo que essa é a direção do Senhor, eu passo então, aí, no meu inconsciente, isso vai sendo formado, e aí a gente vai para o nosso quarto secreto, a gente vai para as nossas leituras, a gente vai para esse processo de investigação que logo mais a gente vai falar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhes, penso eu. E aí que ele vai se desdobrando, e então a gente vai para o púlpito, né? E do púlpito, então, a nossa equipe, ela pega esse conteúdo e então traduz isso para os nossos momentos, né, dos lares, onde a gente vai se aprofundar, onde a gente vai trazer mais aplicações dentro de contextos, né, que são variados, né, específicos. Legal, então a partir da pregação dominical é que vocês vão distribuir ali, vão trazer essa importância de uma aplicação para os PGs, meio que o conteúdo dos PGs vem dos sermões. Isso. Legal. Por isso que o domingo ele é norteador, né, nesse sentido. A gente sabe que a gente vive um tempo bastante desafiador, né, com muitas possibilidades. Eu vou usar a palavra distração porque ela que está na minha mente, né? Então tem muita coisa que nos distrai. Então a gente tem ali o culto dominical, mas a gente sabe que a capacidade de retenção, né, de uma mensagem, de um sermão, ela é limitada. Então, no contexto, né, dos encontros, nos lares ou onde quer que seja, a gente ali tem uma outra oportunidade de poder estar repensando, digerindo, meditando, né? A gente perdeu muito essa capacidade de meditação. Eu vejo os nossos jovens hoje, né, inseridos num ambiente de excesso, né, de informação. Se o problema do passado recente era a falta de informação, hoje o problema é o excesso, né? E esse excesso gera uma incapacidade de a gente pegar um assunto e
e ficar nele. Porque tem tanta coisa. Sim. É toda hora. A gente, agora há pouco a gente estava comentando sobre essa realidade da inteligência artificial. Sim, sim, sim. E de como eu me vejo o tempo todo nas minhas redes, né? Vem alguém e fala sobre um instrumento, né? E eu falo, uau, eu vou lá e salvo. Aí passa mais algumas horas, vou lá e salvo. Aí quando eu vejo, eu estou salvando 3, 4, 5. E aí depois de um mês eu tenho ali 30, 40, 50 possibilidades que eu nem acessei, eu não tive tempo, eu só fiquei. Uau, eu preciso conhecer. Então a gente é envolvido por esse excesso e não para. A gente tinha que ter uma inteligência artificial só para nos ajudar a escolher quais inteligências artificiais nós iríamos conhecer. Pois é, daqui a pouco a gente vai precisar disso. Então a gente perdeu essa capacidade de parar. Sim. Naquilo que a Bíblia nos chama para fazer. Sim. A meditação é algo que a Bíblia nos convida a fazer, porque é por meio da meditação que nós nos apropriamos daquilo que faz. Então, é a partir da meditação que a palavra, que os conceitos, que as ideias criam raízes em nós. A partir dela, da meditação, então, que nós vamos caminhando para a transformação. Sim. Ouvir uma ideia nova e deixar com que ela se perca no mundo da superficialidade não gera a transformação necessária. Então, quanto mais a gente poder levar as pessoas a meditar, eu sei, quando a gente olha para a vida do Senhor e da sua relação com o seu princípio, a gente tem aí uma ideia comum que os discípulos passaram pelo menos 3 anos. Sim. Todos os dias, vivendo, comendo, viajando, ministrando, né? E mesmo assim, depois de 3 anos vivendo todo dia com o Senhor, mesmo assim, ele precisou ressuscitar para a ficha cair. Então imagina o desafio, o tamanho do desafio. Sim. E especialmente, ainda mais onde nós estamos aqui, que é São Paulo, que é uma grande cultura acelerada. Uma cultura acelerada, uma grande, né, uma metrópole, onde o tempo, né, você encontrar tempo é algo desafiador, né? Por isso, de novo, né, é algo impossível. É verdade, verdade. Tempo em São Paulo você só encontra no trânsito, né? Aqui esse são um dos grandes problemas. Mas o que é interessante se perceber também do que você falou, como nossa geração, ela tem esse excesso de informação e ao mesmo tempo ela não consegue aproveitar, né? Por exemplo, às vezes a gente fala que as pessoas à nossa volta não têm a cultura de leitura. E é verdade, pouquíssimas pessoas têm. Sim. Mas ao mesmo tempo, nós somos a sociedade, a geração que mais lê. Por quê? Não tínhamos tantas pessoas alfabetizadas antes e não tínhamos tanta coisa para ler ou pessoas lendo antes. Agora temos. Só que o que é que as pessoas leem? É mensagem de WhatsApp, de descrição de Instagram, é legenda de Netflix e de coisas do tipo. Mas a leitura mais densa, as pessoas não têm, parece, paciência para parar. E eu acho que essa é a falta. Você enfatizou a importância da meditação, né? E meditar, ele traz essa necessidade, de parar, de fazer algo mais calmo. Certa vez eu ouvi uma definição de que meditar nas escrituras é fazer a leitura em câmera lenta das escrituras. E a nossa sociedade é acelerada, ela quer fazer no vezes 2, vezes 4, né? E isso, como é que concilia, né? Como é que concilia para a gente ter esse tempo com o Senhor? Então, você estava falando de como essa importância da meditação, ela está presente na sua vida para o preparo dos sermões e, consequentemente, do PG, né? E também você destacou que o Logos, que você conheceu ali em 2012, você falou? 2012? 2009. Como ele também é uma ferramenta que pode ajudar nisso, né? Como foi que você conheceu o Logos? 2009, nem aqui no Brasil, né? Ainda estávamos. O Logos já tem aí cerca de 30 anos, mas é uma empresa que está lá em Bellingham, Washington, e agora, em 2016, ele chegou mais presente. Agora ele já está bem presente aqui, com várias editoras, dezenas de editoras, centenas de livros. Mas 2009 ainda não. Como foi que você conheceu? Olha, provavelmente é porque em 2009 eu já estava inserido no Ministério da Proclamação, do Ensino. Sim.
E eu devo ter feito alguma pesquisa, né? Programa, software de estudo bíblico, e eu devo ter caído no Logos. E eu faço ali, então, naquela época, a primeira compra de um pacote que eles tinham, um pacote mais básico. Uhum. E eu começo a usar e daqui a pouco, como vocês vão ver, né, é um programa, é um instrumento que hoje, né, diante desse mundo acelerado e da falta de tempo, né, é algo imprescindível, é muito importante, né? Sim. Então foi assim, foi nesse contexto de ensino, de proclamação da palavra. Legal. Hoje a gente estava conversando um pouco, né, de como você já tem esse contato com Logos, ainda está desenvolvendo, na verdade, o uso de algumas ferramentas, mas já tem tirado proveito dele. Atualmente, né, antes da nossa conversa de hoje de manhã, que agora a gente vai até destacar, né, algumas coisas novas vão surgir aí no seu uso, né, da preparação de sermões, coisas do tipo. Mas, atualmente, como tinha sido o seu uso da ferramenta no tempo de meditação da palavra e mesmo da preparação de sermão? Como é que tinha sido? Bom, eu acho que antes da gente falar do processo, Sim. eu acho que tem alguns pressupostos que podem dar contexto Legal, excelente. a esse processo, né? Importante. Um pressuposto bastante importante, vamos lá, sem querer dizer qual que é importante, o outro não é em ordem de importância, mas um primeiro que vem aqui na minha mente é essa realidade de que o Espírito, quando ele inspirou os seus autores, ele tinha uma intenção. Certo. Né? Então, esse é um pressuposto bastante importante. Né? Os autores, quando eles estavam ali sendo inspirados, eles tinham uma razão do porquê eles estavam dizendo aquilo que eles estavam dizendo. Né? Então, a gente vai para o texto bíblico entendendo, opa, tinha um motivo. Né? Então, estar atento a essa realidade delimita, né? Não, porque se a gente não vai com essa delimitação, a gente pode cair nesse equívoco, né? de pensar que um texto pode ter inúmeras intenções. É um pluralismo de ideias, um relativismo da interpretação. Ele pode ter, o mesmo texto, ele pode ter aplicações, né, diferentes, mas eu iria com muito cuidado quanto a questão da intenção. Sim. Né? É uma intenção, uma mensagem principal, mas claro, a partir dela temos várias aplicações. Mas uma intenção que a gente tem que buscar. E isso evitaria, por exemplo, né, de contradições e até mesmo de declarações falsas sobre o cristianismo, né? É verdade. Mas enfim, então essa realidade da intenção. Sim. Outro pressuposto que a gente poderia, né, assumir é entender que os textos bíblicos, eles foram escritos, obviamente, nós estamos nessas intenções, nós estamos envolvidos, eles foram escritos por nós, mas não para nós. Né? Os destinatários primários, né, não foi a gente, não fomos nós. Tanto é que a gente tem os textos bíblicos predominantemente em hebraico e em grego. Sim. Então não foi primeiro para a gente. Exato. Então a gente lê um texto ali escrito em português, né, mas a gente não pode cair nessa impressão de que a gente está diante de textos que foram escritos primeiro para a gente, porque está escrito em português, e porque está escrito em português também entender que eles não são, que não é um conjunto de textos contemporâneos. Né? Eu acho que essa questão aí, perdão, fazer essa pausa aqui, mas é o que é aquela importância do básico de estudo bíblico indutivo, né? Sabe o EBI, né? O estudo bíblico indutivo? Aquela ideia dos 3 passos importantíssimos. Você observar o texto, ou seja, ver o que é que o texto está falando. Sim. Você, então, a partir do que observou, interpretar o texto, ou seja, eu já vi o que é que está dizendo, agora o que significa que está dizendo. E só então, e necessariamente para uma boa aplicação, um bom momento da palavra, você aplicar. Ok, agora que eu vi o que é que o texto está dizendo, entendi o que é que significa isso, como isso é para a minha vida. E mesmo nesse passo da aplicação,
perceber, como você destacou, primeiro, qual era a intenção do autor em aplicar para os seus destinatários originais, então, para a gente. Você percebe, você que eu falo que eu vou ser retórico, a pessoa percebe que muitos dos erros que existem a respeito de afirmações contraditórias e equivocadas da Escritura é que as pessoas fazem a rápida e equivocada transposição do o que o texto está dizendo e já aplica para a vida. Sim. E ela não interpreta, ela não vê o que é que era a aplicação para os autores, para os destinatários originais. Sim. E ela pula para cá e aí aplica tudo ou não aplica nada e fica aquela... Eu posso fazer agora uma declaração que pode ser mal compreendida, né? Mas eu tenho esse entendimento de que o texto bíblico, porque o texto bíblico é o que é, né? Mas eu vou dizer isso com cuidado. Não é um texto apenas para ser lido. Né? É um texto para ser estudado, Sim. para ser investigado, né? Nós temos essa vocação de amar ao Senhor de todo o coração, força, alma, né? Entendimento. E o brasileiro, né, entende muito bem isso de amar de todo o coração, de força, essa entrega intensa, né? Mas diz também de amar o Senhor com o nosso entendimento. Né? E isso, ou seja, e todo o entendimento de todo o nosso pensamento, isso implica em quê? Em atenção, Sim. em tempo, em investigação, intencional, em estudo. Exato. Buscar reter, aprender, guardar. Mas estudar o quê? Que realidade é essa? Por isso que eu começo dizendo que antes da gente entrar no estudo, Perfeito. eu entendo que é um texto, eu tenho a Bíblia em português, mas entendo que esse texto não é um texto contemporâneo, é um texto que traduz ideias, palavras, conceitos antigos da antiguidade, né? De outras culturas. Né? Quando eu entendo essa realidade, por exemplo, vocês podem ver que eu estou falando em português, mas eu tenho um rosto assim que entrega, que apesar de eu ter sido produzido no Brasil, as peças foram importadas, né? Então eu tenho um pouco de conhecimento de outras culturas. Legal. Eu nasci no Brasil, tenho conhecimento da cultura brasileira, mas os meus pais são coreanos, eu morei fora do Brasil por um tempo, então eu tenho um pouco de acesso também a outras realidades culturais que me levam a entender essas dinâmicas da língua, de linguagem. Sim. Né? É uma dinâmica que faz parte do português, do inglês, do espanhol, do coreano, do grego e do hebraico. E mesmo que a gente olhe para essa realidade da língua de forma contemporânea, por exemplo, eu consigo ver que eu preciso, para entender bem um texto coreano, eu preciso entender outras realidades. Sim. Né? Eu poderia traduzir muito bem uma ideia coreana. Olha, um senhor, ele tomou a sopa e no final da sopa ele bradou: "Ah, que refrescante!" A tradução estaria certa, estaria perfeita. Sim. Né? De fato, foi isso que aconteceu e é isso o que o texto coreano está dizendo. Né? Fulano tomou uma sopa e bradou, né? E exclamou: "Ah, que sopa refrescante!" A partir da nossa compreensão unicamente brasileira ou ocidental, né, nessa tradução correta, né, a gente poderia assumir o quê? Olha só, o coreano, ele gosta de tomar sopa gelada. Sim, refrescante. Refrescante, né? Porque a gente, quando usa a palavra refrescante aqui, é para algo gelado. Sim. O coreano até tem uma sopa, né? Tem uma sopa gelada bastante conhecida, mas não é nesse sentido que está sendo usado. Né? No sentido coreano, quando alguém toma uma sopa, né, e fala assim, shonada, que é o refrescante, né? Isso significa dizer também que a sopa ela tá quente e ardida. Olha só. Então quando a gente toma aquela sopa que desce assim, rasgando, né? de quente ou ardida,
se diz, uau, shiwanada, né? Refrescante. Mas para saber isso, né, a gente precisaria então conhecer aspectos da cultura, né, outros aspectos além da tradução. Sim. E agora, quando a gente vai para um texto da antiguidade, Sim. Que representa ali uma outra região com outros conceitos culturais, é importante que a gente tenha isso em mente se a gente quer compreender o texto bíblico, né, como os primeiros leitores ou como os primeiros autores teriam entendido. Sim. Até um exemplo que a gente pode dar de uma questão de cultura, né, antiga que os judeus tinham, por exemplo, é que a gente vê vários momentos em que é dito que eles rasgaram suas vestes, eles colocaram cinzas em suas cabeças, né? Por que isso? A gente não tem isso na nossa cultura, né? Ninguém vai sair aí rasgando as vestes por causa de alguma emoção que aconteceu ali. Mas quando a gente olha para a cultura, a gente percebe que isso era uma demonstração de tristeza, de angústia, ou às vezes de arrependimento. Então, é uma questão que a gente precisa não só traduzir, ele rasgou as vestes, ele colocou os cinzas na cabeça, mas entender a cultura. Então, acho que esse igual ali. E às vezes, o tradutor, ele fica... Porque uma coisa é você traduzir, aí rasgou as vestes. Sim. Como é que ele vai traduzir toda essa realidade cultural? É verdade. Então, cabe a investigação. Né? Olha só, o Senhor nos deixou mestres, professores. Né? A gente tem ali o texto bíblico que vai dizer, em Efésios capítulo 4, sobre os apóstolos. Sim. Né? Evangelistas, profetas, pastores, mestres, ou seja, nós dependemos, a realidade cristã é uma realidade que depende uns dos outros. Então, quando a gente acessa o texto bíblico e acessa entendendo isso, a gente entende, opa, eu não estou aqui para uma atividade individualista. Né? Eu acesso o texto bíblico entendendo que eu faço parte, que eu dependo, né, de outros. Sim, né, verdade. Para chegar a essas compreensões. Outro pressuposto, né, que faz parte de tudo isso seria entender que o texto bíblico, assim como Jesus, o nosso Senhor, era ao mesmo tempo humano e divino, né, o texto bíblico também. Verdade. Ele tem o seu aspecto divino. Com toda certeza. Tem o seu aspecto humano. E é por causa desse aspecto humano que a gente também se envolve em tudo aquilo que diz respeito. Sim. É por isso que é válido, é importante a gente estudar o hebraico, o grego, estudar, ter acesso às línguas, mas como a gente acabou de ver, não é só a tradução. Sim. Você tem que conhecer, para você entender, né, aquilo que foi escrito, o contexto, a realidade cultural, a realidade histórica, a realidade de gêneros literários. Sim, olha só, verdade. É uma outra coisa também que não são todos que se atentam quando vão ler um texto bíblico. Porque assim como nós temos na nossa cultura brasileira ou ocidental, gêneros literários onde... porque nós nascemos aqui, nós sabemos como interpretá-los. Naquela época também haviam gêneros literários que tanto os autores quanto os leitores daquela época saberiam identificá-los. Sim. E porque sabiam identificá-los, eles sabiam interpretá-los. saberiam interpretá-los. Né? Se a gente traz para o nosso contexto, por exemplo, brasileiro, né? Se eu começasse lendo um texto que dizia tenho fome tenho. Um cavalo eu poderia comer, pois mais vale um cavalo no estômago do que de fome eu morrer. Olha. Opa, o que é isso? É linguagem, é rima. Rima pertence ao gênero poético. Poético se interpreta não de forma literal, Sim. né? Sim.
Ou outro texto que começasse assim: era uma vez, em uma terra tão, tão distante, havia um, Uma princesa foi toda princesa está pronta. Que vivia numa jaula e a todos que passavam ele dizia: vê se eu estou lá na esquina. Bom, era uma vez, a fábula faz de conta de novo, né? Vê se eu estou lá na esquina. A gente, porque é brasileiro, a gente entende essas peculiaridades. Sim. Ou um outro texto começasse no dia 6 de outubro, às 19h30, na rua João Ramalho, na altura 850, acontece algo, e a polícia... Opa, parece algo mais jornalístico, sim, né? Então, ou seja, é um fato, sim, é algo que aconteceu. Então, porque a gente vive nessa nossa cultura, a gente entende os gêneros, e porque a gente entende os gêneros, a gente sabe interpretá-los. Agora, se esses mesmos textos se perdessem, fossem enterrados e desenterrados há 3.500 anos para frente, assim, em terras, não sei, ali orientais, e alguém traduzisse esses textos para a língua, né, dessas terras, algum desavisado poderia, né, a partir desses textos, dizer: olha só, no Brasil, lá por volta de outubro de 2024, né, haviam as pessoas ali, os brasileiros comiam cavalos até morrer, né, com seus estômagos cheios, e haviam monstros, criaturas que encontravam as pessoas nas esquinas, por não compreender, né, toda essa realidade de gênero. Então, isso são pressupostos importantíssimos. É um pano de fundo antes, então, da gente entrar no processo. Sim. Aquela coisa, né? Porque estamos diante de uma cultura diferente, em época diferente, numa língua diferente, isso nos leva à necessidade de tentar superar essas barreiras para encontrarmos significado. E o que eu acho muito importante é ressaltar mais uma vez o que você falou de a Escritura ter um aspecto divino, com toda certeza, mas também humano. E quando a gente menospreza qualquer um desses aspectos, vai para extremos, a gente cai em heresias. Tanto a heresia de quem menospreza o aspecto divino e cai numa espécie de liberalismo, onde a Escritura não é mais palavra de Deus, é uma mera contagem de histórias de um povo com algo bonito para fazer ou não. Ou vai para o outro extremo de a Escritura é totalmente divina e eu tenho que abrir, bater o dedo na primeira coisa e ler e Deus vai revelar. A gente esquece que as duas coisas estão juntas. E pegando a ilustração, achei muito boa, da conexão com a própria dupla natureza de Cristo, né? Que é o verbo, que é o verbo da vida. Sim. A palavra, que é aquele que, se a gente menospreza qualquer uma das naturezas, a gente também cai em heresias. Sim. A gente perde de vista o que realmente a palavra está nos dizendo quando a gente vai para esses extremos. Então, por que existem essas questões humanas e também divinas? Nós temos que, em espírito de oração, e estudarmos com dedicação para entender. E só para terminar, para você seguir, porque uma coisa que eu acho muito legal, você é alguém que é conhecido por destacar a ação do Espírito Santo, por ser alguém que ama a ação do Espírito na vida de cada um. Eu também amo, mas eu sou reformado e para isso, para algumas pessoas, isso quer dizer um contraste. Não deveria ser, mas ok, para algumas pessoas é. Você é alguém que destaca isso. E você está aqui mostrando a importância da gente também reconhecer a nossa responsabilidade humana de estudarmos. Porque a gente não tem a liberdade de falar o que vem na nossa cabeça. A gente não tem liberdade de falar o que quer e o que a gente gostaria. A gente não tem essa liberdade criativa para dar intenção que não houve. O nosso papel não é originalidade. Ótimo. O nosso papel é fidelidade. Né? Pode colocar aí, ó, na descrição do podcast, fazer uma imagenzinha com essa frase. Então, o que a gente tem que buscar é sendo fiéis às intenções, sendo fiéis ao sentido, né, para o qual os textos foram escritos. Porém, eu acho que é importante também dizer
né? Porque alguém pode estar ouvindo a gente, puxa, mas então o texto que está diante de nós não serve. Eu só posso entender a graça, o amor de Cristo a partir de um estudo exegético. Não. Só pastores e seminaristas podem entender? Não. Por quê? Mas por que não? Porque para o texto bíblico chegar para a gente como chegou, alguém precisou dedicar toda uma vida estudando. Alguém precisou se desdobrar, né, para dar para a gente essas interpretações, porque tradução também é interpretação. Sim. Né? E tradução não é... A tradução não é inspirada, né? A nossa interpretação não é inspirada, o que é inspirado é o texto. Sim, né? sim. Outro pressuposto também bastante importante. Né? Sim. Mas graças à dedicação dessas pessoas, nós temos acesso àquilo que é fundamental. Sim. Né? O texto bíblico em português, em inglês, em coreano, né? Eles houve esse amar ao Senhor de todo o coração, mas é algo que a gente precisa transpor por conta da humanidade do texto bíblico. Né? A tradução e a compreensão, ela vem, essa compreensão mais profunda, mais ampliada. E eu somaria o que você está dizendo, que eu acho que foi muito bem colocado, eu somaria que isso não significa que para você ser cristão, para você conhecer o Evangelho, você precisa fazer uma exegese no grego. A Escritura, ela é clara, principalmente em todas as suas mensagens essenciais. O Evangelho é claro. Uma criança pode ler ali e entender o Evangelho quando o Espírito Santo age no coração. Os pais podem ensinar o Evangelho aos seus filhos. Uma pessoa analfabeta pode ouvir alguém falar da palavra e entender o Evangelho. Mas existe aqui uma questão de que a própria Escritura nos manda crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus e não sermos sempre como crianças. Então, crianças podem saber o suficiente para se alimentar e sobreviver. Mas o ideal não é que elas saibam só aquele início, que elas continuem se aprofundando, crescendo em conhecimento para que elas cresçam em saúde. E aqui para a palavra nós já conseguimos entender o Evangelho com a leitura simples da Escritura, sem várias das questões que são muito boas, mas que nós colocamos aqui. Porém, a gente entende o Evangelho e a gente não quer ficar como criança na fé, a gente quer crescer. E é no crescimento que nós vemos a essencialidade, a importância de superarmos essas barreiras e estudarmos com mais profundidade. Né? Então eu achei muito bom a pertinência de você destacar esses pressupostos para o estudo da palavra que algumas pessoas não percebem. Por isso, então, que se torna relevante. Agora a gente vai no processo. Né? A gente vai para o texto bíblico no nosso vernáculo, a gente vai para o texto bíblico no português. E qual que é o meu processo? A partir dessa leitura, entendendo todos esses pressupostos, eu passo então a fazer diversas perguntas para o texto. Excelente. O que estava acontecendo, qual era o contexto, né, histórico, se é um texto de Paulo, o que estava acontecendo na vida de Paulo, onde é que ele estava, as questões da língua. Então a gente vai para esses mestres, para esses professores. Eu não tenho esse domínio, né? Não sei se eu vou conseguir depois. Eu gostaria muito. Com Logos você vai. Com Logos facilita. Mas então, por isso a importância de a gente, né, ir para esses mestres. Então a gente vai para diversas perguntas. A partir dessas perguntas, a gente vai para aqueles, ou para os recursos que nos possibilitam essas respostas. Sim. Então a gente vai para comentários, né, comentários bíblicos, comentários exegéticos, a gente vai para dicionários, a gente vai para livros, né, históricos, a gente vai para um outro material que permite com que a gente possa conhecer todas essas realidades que não estão no texto. Sim. E todas essas realidades que não estão no texto,
nos dão a possibilidade de saber que refrescante, Aham. na verdade, é algo que quer dizer, olha, Sim. ardido né, e quente, Sim. né? E aí isso evitaria, por exemplo, se eu fosse visitar a sua casa, Aham. você me servir uma cancha de galinha com gelos, cubos de gelo, Pra agradar você. para me agradar. Aham. É claro que isso Sim. é algo bem, né, é periférico, não traria nenhum tipo de Aham. Problema. inimizade, Aham. problema na nossa relação, mas alguns outros, né, Algumas outras questões podem ofender, né? gerar equipe. Quantas vezes a gente ouve de casos em que alguém chega bem intencionado, mas por causa de uma expressão, uma ação, ofende alguém, né? Para algumas culturas, o fato de você apertar a mão de alguma pessoa já é algo muito íntimo. E aqui o brasileiro vai fazer isso, vai dar beijinho, vai, né? Abraçar. E aí isso pode ofender. Então é realmente conhecer a cultura. Então o que é bem interessante da gente destacar aqui, mas já caminhando para o fim por causa do nosso tempo, apesar de que a conversa foi muito boa, eu teria aqui a alegria da gente conversar mais. Mas ver como é que a gente faz isso na prática, né? Sim. Porque assim, aqui, como a gente falou, está sendo uma colaboração, está sendo para o canal do Logos, mas também vai sair no canal de vocês, vai sair para outros públicos que talvez ainda não conheçam o software. Sim. E que vão ter interesse de ver um pouco de como ele funciona. A primeira coisa que a gente quer deixar aqui, claro, você quer saber ainda mais sobre como o software bíblico funciona, acesse o nosso canal, acesse pt.logos.com, nosso site, e acesse também no YouTube Software Bíblico Logos, o nosso canal. Lá você tem vídeos, você tem informações para o uso. Mas vamos mostrar aqui um pouco, né, Isso. Juliano? Vamos mostrar aqui. A conversa foi tão boa que a gente quase que não mostrou aqui o uso, mas vale a pena a gente dar uma olhada. E eu estava conversando com você antes que uma das coisas que você gosta de fazer aqui no Logos, né, para superar essas barreiras que você descreveu, é vir aqui no guia de passagens, né? Eu vou abrir aqui ele. E aqui no guia de passagens, a gente tem coisas muito úteis para o nosso estudo. Então, eu vou colocar uma passagem menor aqui para a gente começar a dar uma olhada. Então, eu vou colocar aqui Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu gosto bastante desse texto e de usá-lo como exemplo. A gente colocou a referência bíblica e já aparece aqui para a gente comentários. Então, eu posso clicar aqui em um desses comentários e eu já consigo acessá-lo, já consigo estudá-lo. Se eu clicar numa referência bíblica que está dentro do comentário, ele já abre para mim a minha Bíblia, para que eu possa estudar. Então já está aqui conectando. Então aqui é uma das coisas que você faz, né, Juliano? Você vem para essa parte de comentários para conseguir conselhos ali de como superar essas barreiras, não é isso? Isso. Os comentários, eles me ajudam a compreender todo esse mundo que eu não tenho acesso. Uhum. Esses professores me ajudam a entender um pouquinho da realidade histórica, cultural, linguística, que me dá a possibilidade de entender como eles entendiam lá atrás. Excelente, é realmente uma ajuda importante, que é aquilo que você falou, né? Nós não somos independentes, nós precisamos da ajuda uns dos outros para crescermos na fé, né? E aqui, isso é legal, eu vim direto para cá porque é o caminho que você acaba fazendo, né? De guia de passagens e vai abrindo os materiais. Mas olha que interessante para quem quer conhecer o Logos, para quem quer aprender a usá-lo. Você tem como colocar aqui a sua passagem bíblica que você quer estudar. E com um clique, a gente vai abrir aqui todo um layout, toda uma combinação de livros, de ferramentas que vão nos ajudar no estudo. Então, abri aqui o layout de estudo de passagem. Olha o que é que vai acontecer. Logos carregou aqui para mim, está aqui o seu guia de passagens, está vendo que você usa? Então, está aqui os comentários que eu posso acessar sobre a passagem. Mas tem muito mais coisas na tela em um clique que a gente fez. Então, aqui eu tenho minhas 3 Bíblias preferidas, que a pessoa tem como adquirir Bíblias diferentes e definir quais que ela quer. Elas estão conectadas entre si, então se eu andar aqui na Nova Almeida atualizada, a Ara vai andar junto, ó. Tá vendo? Tudo aqui mudando de versículo junto. E não só ela, como os comentários também. Aqui embaixo tem um comentário e ele está mudando de passagem junto com as minhas Bíblias, acompanhando as Bíblias. E isso tudo já é uma grande ferramenta para nos ajudar no estudo, porque a gente quer comparar Bíblias, né? Comparar traduções, né? A gente falou dessa importância de olhar para diferentes traduções. E a gente já tem aqui. Mas aí, além disso, eu quero analisar um pouco da língua original, eu quero entender mais o grego, o hebraico, mas eu não tenho domínio. Se você quiser, você facilmente consegue acessar aqui o interlinear, que vai lhe permitir olhar as palavras na sua língua em português, com a língua original logo abaixo. Então, olha que interessante, aqui a palavra zelo, a palavra grega embaixo. Eu posso clicar aqui na palavra e já posso abrir aqui o estudo de palavra da Bíblia, que vai me mostrar quantas vezes essa palavra aparece nas Escrituras,
Como é que ela é traduzida, onde que ela é traduzida, como por exemplo, diligência. São 5 passagens, quais são? Olha quanta informação a gente está acessando que ajuda a superar a barreira linguística, né, de entender melhor a língua. A gente pode acessar aqui um dicionário, um léxico, para ver traduções dessa palavra. A gente pode ainda perceber aqui, fora essa questão da superação da barreira linguística, a barreira cultural sendo superada pelos comentários, barreira de conexão da escritura com a própria escritura por meio das referências cruzadas e várias outras coisas. Olha, dá para saber quem são as pessoas que estão presentes nesse texto. O Logos indica para a gente. Lugares da Bíblia. Dá para perceber também teologias sistemáticas sobre cada uma dessas passagens. Perceber ainda conceitos culturais. Até isso o Logos está identificando aqui para a gente. E se eu clico nesse conceito, ele vai abrir aqui para mim artigos a respeito disso para eu poder estudar num dicionário. Você citou, né, a importância de estudarmos um dicionário, uma enciclopédia. Vai mostrar aqui imagens, vídeos, passagens. Tudo isso aqui com um clique que nos ajuda, né? E eu estava falando com você mais cedo, né, sobre como isso pode te ajudar a, com certeza, ter mais tempo para esse tanto de demanda, né, que você tem tido. Sim, na verdade é um instrumento que economiza bastante tempo e não só isso. Eu sou uma pessoa que ainda viaja um pouquinho, que é algo assim, outra característica do instrumento que nos ajuda muito. Sim. Você pode ter acesso a toda a sua biblioteca, todo o instrumento via online, ou então eu posso, como no caso eu levo meu laptop e eu consigo estar com a minha biblioteca toda num assento de avião, num assento de uma van, num hotel, numa outra cidade. Eu posso não estar no meu escritório, mas eu consigo ainda estar inserido em toda essa investigação. Mas aquilo que o Saor acabou de dizer, por conta do nosso tempo, né, foi muito superficial, mas você pode encontrar mais informações. Inclusive o Saor, ele está no YouTube com diversos vídeos aí. Diversos vídeos que nos dão mais profundidade e fazem com que nós possamos entender na utilidade verdade, dessa hoje mesmo eu aprendi sobre a possibilidade de nós mesmos estarmos criando uma biblioteca, registros de nossos escritos mesmo. Isso. Né? E tudo isso interconectado. Sim. Essa interconectividade é algo fascinante. Sim. É todo um mundo interconectado e que nos dá fácil acesso às informações e ao estudo. É aquela coisa, você falou aí de algumas características importantes do Logos. Então a portabilidade é uma delas. Estou aqui com meu celular e eu estou aqui com toda a minha biblioteca, 6.000 livros no celular, no tablet eu posso acessar, no computador, tudo isso facilmente acessável, as ferramentas também acessáveis. E além disso, a gente vê aqui uma coisa muito útil do Logos, que ele lhe dá mais tempo. Ele acaba fazendo com que seu estudo se torne um pouco mais, vamos dizer assim, com cuidado para não ofender ninguém, mas a ideia é eficiente, porque é uma ferramenta. Então, se eu tenho que ir daqui para Jundiaí, de São Paulo para Jundiaí, eu posso ir a pé, não posso? Posso. Mas se eu pegar um carro, um instrumento, eu vou mais rápido. E eu vou conseguir aproveitar melhor o meu tempo para fazer o que realmente tem que fazer em Jundiaí. Usando essa ilustração, o Logos é um instrumento para que você estude. O que importa realmente é você ter tempo ali com a palavra, meditando com calma. E o que é que ele faz? Ele faz com que no caminho até chegar lá e superar as barreiras, você faça isso mais rápido, para que quando você estiver no local que tem que estar, meditando a palavra, você tenha o tempo para fazer. Então, ao invés de eu gastar tempo procurando o que é que eu tenho que ler, os comentários, ou achando as ferramentas, abrindo as coisas, um clique e tudo está pronto, eu consigo acessar. Eu vou preparar um sermão, eu clico aqui em Sermão Atual, e ele já separa aqui para mim bíblias, materiais, ele separa aqui um espaço para eu escrever o meu sermão. Eu vejo aqui vários comentários que eu posso acessar com um clique. Eu vejo a ferramenta de guia de passagens, eu vejo a ferramenta de destaque para usar diferentes destaques para marcar a minha Bíblia. Eu vejo aqui ainda uma comparação de texto, que é algo relevante para as traduções.
vejo ferramenta de notas, concordância e várias outras coisas. Realmente, o nosso intuito aqui não era dar uma aula sobre o software, era ter esse momento de conversa agradável, falando sobre a importância do estudo da palavra para igrejas, para o dia a dia do cristão. Se você quer entender mais sobre como essa ferramenta pode lhe ajudar nisso, seja você como pastor que quer pastorear a igreja, um plantador que quer plantar uma igreja, você como cristão que quer meditar mais da palavra, com calma, sem ter que se preocupar com o tempo, mas aproveitando ele da melhor maneira, para ter um relacionamento com Deus. Então essa ferramenta vai te ajudar, como já tem ajudado em algum grau aqui o Juliano, e como tem sido bênção na minha vida e na vida de outras pessoas. Mas, Juliano, eu queria, antes de mais nada, agradecer você mais uma vez por esse tempo que nós tivemos juntos. Sim. É um tempo valioso de conversa, para conhecer um pouco mais da sua história, de como Deus tem te usado. E também fico feliz mais uma vez porque você tem essa ferramenta, que ela está sendo luz na sua vida, e espero que ela consiga ajudar ainda mais para que você consiga ter tempo de meditar na palavra, aprender cada dia mais dela, pregá-la aqui com fidelidade e também em todo mais da sua vida e ministério, meu irmão. Amém, querido. Olha, gente, um pouquinho antes, o nosso querido amigo Saor, pastor Saor, ele me deu uma aula introdutória, e eu sei que eu vou crescer no conhecimento e uso dessa ferramenta, mas também antes da nossa conversa, eu fiz um pedido a ele. Eu falei, puxa, a gente vai estar conversando com a nossa comunidade, será que não dá para fazer alguma coisa, algo para presentear a nossa comunidade? E ele disse sim, ele aceitou. Então, quando esse vídeo ficar pronto e for para os nossos canais, vocês vão perceber na descrição um desconto por tempo determinado para todos aqueles que assistirem esse vídeo e terem o desejo de adquirir esse instrumento que, olha, vai ser bênção com certeza na sua vida e na vida de outros. Eu tenho só uma pergunta para você, Juliano. Vai valer a pena? Vai valer. Já valeu, já. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem participado dessa conversa aqui com a gente, terem participado com a gente desse bate-papo. Se você gostou, deixa aí nos comentários e também fiquem com os próximos vídeos. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.